A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, em Cristo Jesus. Gostaria de falar sobre aos justos nasce luz nas trevas. No Salmo 112, verso 4 diz: ao justo nasce luz nas trevas, ele é piedoso, misericordioso e justo. Estamos vivendo um período de trevas. Como sabemos que estamos em trevas? Bem, é bem simples. As trevas não permitem você ver no escuro. Estamos vivendo uma incerteza de acontecimentos neste mundo. Ninguém sabe exatamente para onde as coisas estão indo. Essa é a grande verdade. No entanto, eu posso afirmar que as coisas não serão como antes. Uma nova realidade está surgindo e precisaremos nos adaptar a ela. E esta incerteza e limitação de visão nos prova que estamos em um momento de trevas. As trevas trazem desconforto e as pessoas estão desconfortáveis. As trevas trazem medo e as pessoas estão com medo. As trevas nos impedem de enxergar e estamos sem poder ver um futuro de uma forma correta. Sim, estamos passando por um período de trevas. A Bíblia não é apenas um bom livro, ela é a palavra de Deus. Ela é a nossa bússola, nosso norte. Ela nos traz segurança, nos mostra como Deus fala e age no meio do seu povo e para com este mundo. No texto bíblico que lemos, a mensagem é forte e traz para nós a esperança que tanto precisamos. Não a esperança de um homem, mas a esperança vinda de Deus. Aos justos, nos diz a Bíblia, nasce luz nas trevas. O mundo todo pode estar em escuridão e isso inclui os justos, até o momento de Deus agir. Pois quando ele age, a luz nasce no meio da escuridão. A Bíblia diz que as trevas e a luz são iguais para o nosso Deus. Ele vê nas trevas, ele está vendo a tua situação e nada o surpreende. Já está pronta a mudança para a tua vida, por isso não se preocupe. O mesmo Deus que permite que vejamos as trevas faz nascer a luz no meio delas para os seus filhos. A luz aqui não é apenas uma porta de esperança, mas uma mudança de vida. As maiores oportunidades surgem ou surgiram nas piores crises. Deus tem uma nova porta muito melhor e maior para você. Ela já existe, Deus já a fez antes disso tudo acontecer. A luz permite você enxergar novamente. Quando Deus, em sua santa palavra, diz que vai nascer luz, ele está dizendo também, você vai enxergar novamente. O ímpio não vai enxergar, mas você, glória a Deus, você vai enxergar. O Deus do impossível, ele faz estas coisas por aqueles que ele ama. Não pense que Deus não vê a tua aflição, ele sabe o tamanho do teu barquinho no meio desta tempestade na madrugada. As pessoas às vezes dizem, olha, estamos todos no mesmo barco, estamos todos lutando, estamos todos com o mesmo problema, mas na realidade não é bem assim. Essa declaração não é de toda verdadeira. Estamos sim numa mesma tempestade, no mesmo mar, mas em barcos diferentes. Tem pessoas que estão passando por essa pandemia, por essa situação, sentados de uma maneira confortável, em poltronas, em suas fazendas, com as suas riquezas, com a sua segurança, como se fosse até mesmo um navio de cruzeiro ou um iate atravessando uma tempestade. Mas muitos estão em um barquinho a remo, lutando de todas as formas para se manter, e mesmo assim estão vendo o barquinho afundando lentamente. E o pior, na escuridão, eles entram em desespero, pois não encontram norte. Estão sem direção, sem bússola, sem luz, totalmente à deriva e afundando. E triste dizer, muitos já afundaram. Mas se você é um justo, se você é um filho de Deus, se você teme ao Senhor, se afasta do mal, a luz vai nascer no meio das trevas. Aleluia. Você vai ver a direção certa. Vai haver um norte, vai haver uma nova oportunidade, vai haver a mudança em sua vida. O barco pode ser pequenininho e fraquinho, mas não vai afundar. Você vai chegar em segurança no porto porque Deus te sustenta. Sem luz não vamos a lugar nenhum. Deus vai chamar à existência algo que ou melhor, algo que não está lá para que você seja abençoado. A Bíblia diz que nasce. É um processo.
não vai aparecer um holofote de repente, mas gradativamente você irá perceber a mão de Deus trazendo a resposta para todas as trevas do qual você está passando e que, claro, a humanidade está passando. Sim, os justos passam por trevas, mas no meio delas a luz nasce trazendo a vitória tão desejada. Pragas já ocorreram no passado e sempre vieram para alertar a humanidade, nunca foram por acaso. Hoje há muitos que estão clamando mais a Deus do que nunca clamaram, e você diria, estão clamando ao acaso? Dando glória ao acaso ou lamentando ao acaso? Não, de forma nenhuma. Eles estão clamando a Deus, pedindo a Deus, orando a Deus, e pode dizer e pensar o que você quiser. Mas para mim isso é um despertamento para até mesmo muitos crentes. Há momentos de grandes aflições registrados na palavra de Deus. Por exemplo, Jó estava em grande angústia, mas estava cercado pela presença de Deus e Satanás não podia tocá-lo. O que é importante nesses dias é entendermos o momento desta pandemia, desta situação da economia, desta situação mundial, desse contexto que é um contexto histórico. A Bíblia nos orienta, ensina-nos a contar nossos dias. É um tempo que precisamos parar e avaliar o que está ocorrendo no mundo e o porquê está acontecendo isso. Qual o motivo disso tudo? Dentro das igrejas tem surgido de tudo a respeito desse momento. É a velha história daquela confusão que existe já há muito, que há muito nós ouvimos falar, que um pastor diz uma coisa, outro diz outra, um diz que tem que dar o dízimo, outro diz que já não precisa mais, uns dizem que o arrebatamento é agora, outros dizem que é mais adiante, uns dizem que o batismo tem que ser em nome de Jesus, outros pregam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, uns dizem que não tem livre-arbítrio, outros dizem que tem, e uns dizem, olha, pode isso, outros dizem, pode aquilo, e muitos, com tristeza digo, afirmam coisas em completa escuridão, seja do conhecimento humano ou da luz divina. Anos atrás, em uma aula de teologia, eu mostrei aos alunos a importância da luz na Bíblia. Era noite, estávamos na sala de aula e apaguei então as luzes da sala. Ficamos em completa escuridão, então pedi para um dos alunos para ler um parágrafo do livro que estava na sua frente. O aluno respondeu, pastor, eu não posso ler. Eu perguntei a ele, por que você não pode ler? Você está com algum problema nos olhos? Não consegue, não sabe mais ler, perdeu a capacidade de leitura? Ele disse, então, não, pastor, sem luz eu não consigo ler. E aqui que está o ponto. Sem a luz, nada pode ser feito. A luz nos traz oportunidade de crescimento e desenvolvimento. Interessante que as criaturas existentes nas profundidades dos oceanos, onde a luz praticamente não existe, elas são muito estranhas. São muito esquisitas. Parece que até na natureza o que é sinistro e esquisito fica nas trevas. A luz nos molda e nos traz oportunidades. Pense em alguém que precisa fazer um trabalho minucioso e, de repente, não tem mais luz, ou não tem luz suficiente. Pense em alguém que precisa terminar um projeto ou que está para fazer uma maquiagem e falta ali a luz. Como é que as coisas ficam? As oportunidades que a luz nos traz são gigantescas. O impacto da luz faz acontecer milagres. Sim, Deus é um Deus de milagres. Tudo muda quando sua presença chega. Por onde Jesus passava, as trevas se desfaziam. Paralíticos andavam, os cegos viam. É um hino antigo, mas com palavras verdadeiras e que mostra e mostrava já naqueles dias o impacto da luz chegando diante das trevas. A pergunta vem, justos nas trevas, por quê? Porque mesmo sendo justo, não vai escapar dos sofrimentos deste mundo. Todos os santos de Deus e até o Filho de Deus, Jesus passou por momentos de sofrimento neste mundo. A diferença está com quem você tem ao seu lado. Se o Deus eterno ou o príncipe deste mundo tenebroso. Não diz aos que trabalham na obra, mas aos justos. Os justos aqui são os santos de Deus. E ser cristão não quer dizer ser santo, mas ser santo em Cristo é ser um cristão. Não adianta trabalhar muito na obra de Deus e fazer só serviço religioso. Você precisa ser justo. Cerca de aproximadamente 500 homens
trabalharam na arca de Noé, e não se salvaram. Foram cerca de mais ou menos 100 anos construindo, mas apenas Noé e a sua família se salvaram. Pense sobre isso. Aos justos nasce luz nas trevas. Noé, no meio da escuridão de um mundo sem Deus, nasceu, no meio de toda aquela escuridão, nasceu uma luz que trouxe oportunidade de salvação, porque ele era um justo. Seja justo, seja fiel, seja santo, e Deus te protegerá no meio dessas trevas e deste mundo que está perdido. Que Deus te abençoe.